na linha com o Dr. Ronaldo Damião, que é diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o hospital vinculado à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Ronaldo Damião me telefonou na sexta-feira, a gente conversava sobre a questão do pós-Covid, né, a recuperação das pessoas pós-Covid, e ele me contava que há uma ala muito grande dentro do hospital para tratar as pessoas depois do Covid. Claro que eles também cuidam de pessoas contaminadas no hospital, mas há uma ala que foi formada multissetorial, com profissionais de tantas áreas e setores do hospital, para cuidar de pessoas, os efeitos psicológicos, as pessoas que perdem massa muscular, têm que se recuperar, as pessoas que ficam muito cansadas durante um bom tempo, as pessoas que têm que ter acompanhamento cardiológico por causa de problemas no coração. Claro que o Dr. Ronaldo Damião pode explicar isso muito melhor. É por isso, Dr. Ronaldo, bom dia. Obrigado por nos atender aqui na Band News FM. E eu queria te ouvir um pouco sobre, primeiro, quais os efeitos que vocês têm observado nesses pacientes depois da Covid? O que mais tem sido observado nesses pacientes e que tem mais chamado a atenção de vocês? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, participar do seu programa, que é muito importante, informativo para a população. É nosso. Então, nós estamos aí com mais de 20 milhões de pessoas que foram acometidas por Covid, que nós sabemos, né? Uhum. E um número muito grande de pacientes que faleceram, mais de 500, quase 600 mil pacientes faleceram. Uhum. Há um número muito grande de pacientes que foram internados em estado grave e que sobreviveram. E esses pacientes têm sequelas de Covid. Mais de 10% desses pacientes têm sequelas, inclusive, persistentes, por um período muito arrastado. E há necessidade de tratar esses pacientes. No ano passado, inicialmente, nós criamos uma enfermaria para tratar esses pacientes. O paciente saía do CTI e ia para a enfermaria porque ele não tinha condições de ir embora para casa. Era uma enfermaria pós-Covid. E ali ele recebia um atendimento multidisciplinar até que ele pudesse se recuperar e fosse para casa. Esse ano, face à grande demanda, a grande importância de sequelas a longo prazo, nós abrimos um ambulatório pós-Covid. É um ambulatório multidisciplinar, com vários especialistas, para que possa atender e ajudar a reabilitar esses pacientes. Respondendo à sua pergunta, os sintomas mais frequentes que esses pacientes apresentam, fraqueza. Esses pacientes ficam internados durante um período muito longo, acamados, e há uma atrofia muscular considerável. Esses pacientes têm dificuldade de voltar a exercer as suas atividades laboriais. Falta de ar, dor no peito, tosse, né? Perda de concentração, perda da memória, perda do apetite, dor nas articulações, nos músculos, dor de cabeça, distúrbio do sono, não consegue dormir direito, frequente a depressão, a ansiedade por tudo aquilo que passaram, lesões na pele, tonteira, até zumbido no ouvido, tem o perda do paladar e, dependendo do período da internação, até mesmo escaras, né? E é importante, e hoje a gente sabe disso, que esses sintomas acontecem não só nos pacientes que foram internados, mesmo aqueles pacientes que foram assintomáticos, que nem souberam que tiveram Covid, passam a apresentar esses sintomas. Há uma parcela bastante significativa, além, evidentemente, das comorbidades que tinham, que passam também a ser mais difíceis de ser tratado. Há uma descompensação, como a pressão arterial, a diabetes, o lúpus, HIV, pacientes que têm doenças neoplásicas. Aliás, é um grande tema que está se discutindo hoje, né? A Covid foi preponderante durante todo esse ano que passou, e ainda esse ano muito grave, né? Muitos pacientes com câncer deixaram de ser tratados, deixaram de ser diagnosticados, né? E isso está sendo muito solicitado para que o Ministério da Saúde possa desenvolver uma política voltada para isso. Mas voltando ao assunto do Covid, né? Nós podemos hoje definir
ou classificar os sintomas pós-Covid em sintomas leves, sintomas moderados e sintomas graves. Por isso, o atendimento primário, o atendimento de média complexidade e de alta complexidade. Aqui no Hospital Universitário Pedro Ernesto, nós oferecemos esses 3 tipos de atendimento. Desde o atendimento primário, que os pacientes precisam recuperar a parte muscular, ou precisa fazer um check-up, né, até o atendimento de média complexidade, em que ele precisa tratar o pulmão por um período mais alargado, ou a insuficiência cardíaca que ficou, ou os problemas cognitivos, como psiquiátricos, até a alta complexidade, em que ele precisa ser internado e ser submetido a uma terapia mais complexa, né? O atendimento primário e de média complexidade fica no ambulatório. O paciente fica em casa e ele vem regularmente ao ambulatório poder fazer o seu tratamento. Nós já atendemos mais de 8.000 pacientes, né? Tanto aqueles que vêm de primeira vez e que são remarcados depois para vir nos especialistas. Inicialmente ele chega, ele faz o atendimento inicial por um clínico e o clínico, então, depois de examinar uma consulta que demora 1 hora, 1h30, faz a ficha, cadastra direitinho e ele, então, é encaminhado para os especialistas. Nesse atendimento primário, a grande maioria precisa de fisioterapia, tanto a fisioterapia respiratória como a fisioterapia muscular, para que ele possa novamente se reabilitar, né? Também a parte psicológica, assistente social. Isso é muito importante divulgar isso, né? Porque há pacientes que acham que vão se recuperar ficando em repouso em casa. Veja só, é exatamente o contrário, né? Ele tem que procurar o atendimento médico, o atendimento psicológico, o atendimento com fisioterapeutas, para que possa se recuperar, né? Olha, então, isso essa é a ideia, hein? Esse ambulatório pós-Covid, de média complexidade, primário e de alta complexidade. E a minha pergunta, como é que esse paciente chega aqui, né? Como é que ele chega até o atendimento nos setores pós-Covid? Ele chega através, inicialmente, de um atendimento que ele vai na unidade básica de saúde, né? Que é a clínica de família, o que é o posto de saúde. Ali ele é atendido, é regulado, e aí, então, ele é encaminhado para as unidades pós-Covid. Isso está sendo planejado para ter nos pequenos centros, médios centros e nos altos, as cidades maiores, né? Nos médios pequenos centros é o atendimento primário, o que a grande maioria da população precisa que tiveram Covid. E enquanto os atendimentos de média e alta complexidade são para os centros, as cidades maiores que podem oferecer mais recursos. Mas é muito importante divulgar, porque os pacientes não sabem ainda que isso existe, né? O Ministério da Saúde criou um grupo para estabelecer essas diretrizes e fazer a divulgação para todo o território nacional, né? E isso hoje é uma calamidade no mundo inteiro, né? Imagine nos Estados Unidos que 35 milhões de pessoas não querem tomar vacina, se recusam a tomar vacina e que são candidatos a terem Covid grave, né? Porque se o paciente não é vacinado, maior ainda o risco dele ter doença e ter uma gravidade maior e desenvolver esses sintomas arrastados pós-Covid, impossibilitando o paciente retornar às suas atividades normais. É importante lembrar que esses pacientes frequentemente são arrimos de família, né? Eles precisam voltar ao trabalho e não têm condições, às vezes, em decorrência da sua fragilidade e dos sintomas de voltar às suas atividades habituais e ganhar o sustento da família. O doutor Ronaldo Damião, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, além de extremamente preparado, ele tem muita articulação, né? Muito eloquente. Então você vê que
nesses últimos minutos, numa belíssima construção aí de raciocínio, ele trouxe informações muito valiosas. Vou destacar algumas. São mais de 20 milhões de pessoas que a gente sabe, sem contar os assintomáticos que nem soubemos, tá certo? Que contraíram Covid no Brasil. Quase 600 mil mortos. Mais de 10% disso tem sequelas persistentes. 10% de 20 milhões, que é o que a gente sabe, mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo. E você tem hoje um ambulatório multidisciplinar para tratar, seja com atendimentos primários de média ou de alta complexidade, as pessoas dentro do Hospital Pedro Ernesto. Como fazer? Procurando posto de saúde e clínica da família. Você vai lá, narra isso, conta que você pegou Covid, que você tem sentido isso, e você poderá ser regulado para o Hospital Pedro Ernesto, que é um desses núcleos montados no Rio de Janeiro. Fraqueza, atrofia muscular, falta de ar, tosse, perda de memória, perda de apetite, dor de cabeça, depressão, ansiedade, tonteira, perda de paladar, problemas na pele, dor no peito, são alguns, tá certo? Dos sintomas que muitas pessoas têm sentido. E veja que interessante o que disse o doutor Damião. Ao contrário do que muitos podem pensar, do tipo, poxa, eu estou muito cansado, estou com fraqueza, é melhor ficar deitado e esperar. A recomendação, claro, depois de você estar totalmente recuperado da doença, não é essa. É com supervisão, com orientação, você começar um trabalho de fisioterapia e etc. para aí sim enfrentar, resistir e se recuperar. Porque senão só piora, segundo a análise desses médicos, desses profissionais desse grupo. Doutor Ronaldo Damião, o que vocês têm acompanhado em termos de gravidade, quando alguém volta para o atendimento de vocês com alguma gravidade maior, eu não sei se alguma cardiopatia, o que tem mais preocupado vocês nas coisas de alta complexidade de alguém que volta com alguma sequela pós-Covid? Então, Rodolfo, olha, a parte pulmonar, cardiológica e neurológica, né, que são as sequelas de acidente vascular cerebral, a miocardite, o problema da fibrose pulmonar, são realmente os casos mais graves que pode existir, né? E esses casos não é raro ser necessário internar para que possa haver a sua recuperação. Esse paciente não tem mais Covid, né? Se fizer o exame dele, o PCR dele, para saber se ele tem Covid, ele não tem mais Covid. Ele tem, são as sequelas do Covid. E aí é necessário, nesses casos graves, internação às vezes prolongada, viu? Com a necessidade de um atendimento multidisciplinar para que ele possa se recuperar. E é uma recuperação arrastada, que às vezes pode se estender por mais de 2 anos, né? 24 meses, para que essa recuperação possa ocorrer. Felizmente, a grande maioria dos pacientes tem sintomas leves a moderados e conseguem se recuperar num tempo mais curto. Mas esses pacientes que evoluem com gravidade, a recuperação é muito arrastada. Cristiano Pinho, alguma pergunta de ouvinte? Senão daqui a pouco a gente tem que liberar o doutor Ronaldo Damião, que ele tem um encontro, um evento às 11 horas. Perfeito. Não, doutor Ronaldo Damião, só para reforçar, você falou aí sobre a disponibilidade do ambulatório para atender esses pacientes que apresentam quadros aí com sintomas pós-Covid. Eu me lembro que na época da inauguração a UERJ falava sobre uma expectativa de atender mais ou menos 35 mil pacientes de todo o estado. Esse número se confirmou? As expectativas foram superadas? Vocês estão atendendo mais ou menos qual média de pacientes? Então, aquilo que eu te disse, né? Quando esse paciente chega, ele tem o primeiro atendimento e ele é distribuído para vários outros setores, né? Então, de consultas, já foram mais de 8 mil consultas. E nós temos possibilidade de atender mais ainda, né? Nós temos um ambulatório funcionando regularmente com 10 consultórios. Então, a possibilidade de atendimento é maior do que aquilo que a gente está atendendo. Por isso que eu faço questão e chamei a atenção também desse grupo que vai chegar até o Ministério da Saúde para que possa haver uma divulgação maciça, porque esses ambulatórios, esses atendimentos estão sendo disseminados por todo o país. Não existe mais. Nós somos o primeiro centro que criamos o ambulatório pós-Covid. Tivemos, inclusive, visitas da França, da Inglaterra,
para que pudessem ver o nosso modelo, né? Diversos outros lugares também do Brasil já vieram aqui visitar para que pudesse fazer algo semelhante. Então isso realmente nos deixa muito orgulhosos, o fato de ter sido pioneiro tanto no ambulatório como na criação da enfermaria pós-Covid. É fundamental, isso está existindo no Brasil inteiro e dentro de muito pouco tempo vai estar em todos os lugares, em todas as cidades. Doutor Ronaldo, para finalizar nossa entrevista, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, só queria te ouvir, mesmo que rapidamente, sobre a questão da vacina. Você passou isso ao longo da sua primeira resposta, você passou um pouco sobre a questão da vacina, sobre o assunto vacina. Você tem recebido pacientes, já que pessoas com Covid vão também para o Hospital Pedro Ernesto, você tem recebido pacientes que não se vacinaram? O que eles dizem pós-contaminação, de não terem se protegido da forma como dava, enfim, aumentado a sua proteção contra o vírus. E eu queria também te abrir um espaço para que você falasse sobre a importância, no meio de um processo que a gente tem como esse de vacinação no Brasil, apesar de algumas dificuldades, mas com a vacinação aí posta, colocada, e ainda com pessoas que resistem a se vacinar no meio dessa pandemia de Covid-19. Então, esse ano, quando se iniciaram as vacinas no Brasil, né, muitas pessoas não quiseram se vacinar, né, evitaram a vacina. Nós tivemos uma predominância de pacientes internados e com maior gravidade daqueles que não foram vacinados, né, e certamente muitos desses pacientes foram ao óbito. Hoje em dia, nós estamos tendo muito poucos pacientes internados, o hospital está voltando à sua normalidade, principalmente para que possa dar atendimento aos pacientes oncológicos. Há pacientes também internados que tiveram vacina, mas que não evoluíram com gravidade. Ficaram internados por um período muito curto e se recuperaram rapidamente. Como a gente sabe, a vacina, ela previne uma complexidade maior do Covid, né? Não previne necessariamente a doença. Você pode ser contaminado, mas a possibilidade de você evoluir com gravidade é muito pequena. Em relação à vacina, isso é fundamental, né? Não só para que o sujeito possa se proteger, mas sob o ponto de vista epidemiológico, para que ele possa proteger os outros, né? Então, a liberdade dele termina onde a minha começa, né? Ele é responsável também sob o ponto de vista da saúde da população. Então, é muito importante que ele se conscientize e possa ser vacinado. Nós precisamos de mais vacinas, né? Essa questão, por exemplo, dos adolescentes, isso não pode parar, isso tem que ser retomado. É muito importante que haja a vacinação em toda a população brasileira, nas grávidas, nos adolescentes, nas pessoas mais jovens, nos adultos, inclusive essa discussão da terceira dose, né? É uma discussão um pouco complexa, mas as pessoas de risco maior, mais idosas, que têm mais efeitos e comorbidade, acho que os estudos clínicos que foram feitos até agora já demonstraram que isso precisa ser realmente concretizado. E a gente espera, né, e eu tenho muita esperança que a partir do próximo ano, final do próximo ano, isso se torne uma endemia, né? Se torne uma virose sazonal, né? E como é a gripe hoje, certamente as vacinas evoluirão por causa da mudança que pode haver de uma nova cepa do SARS-CoV-2, né? E isso possa ser totalmente controlado, a gente possa voltar a ter uma vida normal, voltar a dar aquele abraço, né? Voltar a ter um convívio fraternal entre as pessoas, com as famílias, com os amigos, com os vizinhos, os congressos nacionais possam voltar, a discussão dos casos, das doenças possam ser presencial e o mundo volta a ter novamente a sua evolução normal e natural. Doutor Damião, aquela tese de que talvez o melhor caminho seja a contaminação pelo vírus, no sentido de proteger a sociedade, quando eu olho esses dados aqui que você falou, de mais 10% com sequelas persistentes e as sequelas colocadas por você aqui ao longo da entrevista, é uma tese que
preocupa ainda mais. Ou seja, se você tem uma doença que deixa nessa magnitude tantas sequelas e possibilidades, a questão da opção pelo vírus disseminado como forma de proteger e de criar, isso desconsiderando as possibilidades de cepas que vão aí sendo criadas pelo mundo e que, consequentemente, aquele vírus que você contraiu e te protegeu, ele em algum momento pode deixar de te proteger, porque passa a ser um outro tipo de vírus que você não tem nem proteção mais. Mas eu acho que cai por terra um pouco, diante desse diagnóstico que você trouxe, essa defesa de tese, ou não? Esse conceito de imunidade de rebanho, né, isso nunca foi defendido pela comunidade científica, né? A comunidade científica sempre defendeu a ideia da vacina, da vacinação, né? Tanto que o que se conseguiu nesse último ano, um ano passado, em curto espaço de tempo, criar vacinas contra o SARS-CoV-2 para proteger a Covid-19 em tão curto espaço de tempo, isso foi um avanço fantástico da humanidade, né? Isso nunca tinha existido antes. É necessária a vacina. Não se consegue. O único vírus que foi controlado foi a da varíola, né? Então, todos os outros vírus, o único vírus que desapareceu foi o da varíola. Todos os outros vírus são controlados pela vacina. É necessário fazer a vacinação para que se possa controlar e evitar com que a doença exista. É a vacina. Nós estamos vivos até hoje e a humanidade progrediu por causa da vacina, não por causa de imunidade de rebanho. Isso é um absurdo. Isso nunca foi conceituado, definido. Isso é uma definição epidemiológica. Isso não é para ser feito. É a vacina que é a solução e nós devemos todos ser vacinados para que a gente possa se proteger, para que a gente possa permitir com que o mundo evolua normalmente. Querido Ronaldo Damião, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Band News FM, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E, mais uma vez, obrigado também pelas explicações, pela forma elucidativa, esclarecida que você sempre nos traz aqui e também para os nossos ouvintes nas suas participações na Band News FM Rio. Obrigado, hein? Muito obrigado. Um abraço a todos. Ouçam a ciência, ouçam os médicos, os estudiosos. Não há outro caminho a não ser esse.